Olá amigos, irmãos e irmãs do canal Estandarte da Liberdade, como vocês estão? Eu sou o Renan, um dos voluntários aqui do canal Estandarte da Liberdade, e aqui eu apresento vídeos sobre a história da igreja. Nós estamos nesse momento aprendendo, conhecendo mais sobre a história da igreja, dos templos que a igreja tem no Brasil. No primeiro vídeo, nós conhecemos a história dos templos no estado de São Paulo. Na semana passada, conhecemos os templos de outros estados do Sudeste. Hoje, no vídeo de hoje, é a vez dos templos da região sul do Brasil. Antes de começar a apresentar as informações históricas desses templos, quero convidar vocês a curtirem esse vídeo, a comentarem. Se vocês conhecem esses templos, se vocês têm uma lembrança, alguma informação adicional, algo que queiram acrescentar, sempre tudo é muito bem-vindo aqui por nós. Ajuda a melhorar o nosso conteúdo e saber como vocês estão recebendo essas informações que estamos dando. Não deixem de compartilhar com outras pessoas que poderiam se beneficiar com esse conhecimento. Às vezes a gente não percebe, mas é bom lembrar que conhecer a história da igreja, principalmente a história de coisas tão importantes como os templos, ajuda a fortalecer nosso testemunho. E se inscreva no canal, assista os vídeos anteriores e outros vídeos do canal, que tem muita coisa boa, e não perca os próximos, porque estamos preparando muitas novidades aqui para vocês. Como eu disse, hoje vamos conhecer os templos da igreja da região sul, a história desses templos. Vamos começar pelo mais antigo deles, o templo de Porto Alegre. A construção do templo de Porto Alegre foi feita em 30 de setembro de 1997, na Conferência Geral de 97, pelo presidente Hinckley. A abertura e a dedicação da terra foi feita pelo presidente James E. Faust, que era segundo conselheiro na primeira presidência na época, em 2 de maio de 98. Foi a segunda vez que o presidente Faust fazia a abertura de terra aqui no Brasil. A primeira vez foi no Templo de São Paulo e agora no Templo de Porto Alegre. A visitação pública desse templo, depois que ele foi construído, foi feita de 2 a 9 de dezembro do ano 2000. Foi pouquinho tempo. Antigamente era assim, bem curtinho o período para a visitação pública. E a dedicação foi feita em 17 de dezembro do ano 2000. Foi feita pelo presidente Gordon B. Hinckley, o presidente da igreja na época, e esse templo tornou-se assim: o primeiro templo no estado do Rio Grande do Sul e da região sul do Brasil, o terceiro do Brasil inteiro e o número 102 da igreja em todo o mundo. Vou ler para vocês aqui um trechinho da oração dedicatória desse templo, onde o presidente Hinckley falou as seguintes palavras: invocamos tuas bênçãos sobre esta grande nação do Brasil, para que seja sempre hospitaleira para com os missionários aqui designados, que o povo estenda mãos amigas e tenha ouvidos para ouvir, para que tua obra continue a crescer nesta parte da terra. Oramos por tua obra, onde quer que ela seja estabelecida, para que ela se fortaleça e cresça. Oramos para que a fé aumente nos corações de teu povo, que tu abras as janelas do céu e derrame bênçãos sobre eles. Oramos tuas bênçãos sobre aqueles que foram chamados para liderar teu reino. Inspira-os em tudo o que fazem, protege-os daqueles que poderiam prejudicá-los, apoia-os em seu trabalho e dá-lhes alegria em seu serviço. Me chama a atenção quando ele pede que o Senhor abra as janelas do céu e derrame bênção através dessas janelas para o povo. Ele repetiu isso em outras orações dedicatórias. E é belíssimo. Vocês podem se perguntar, vocês que estão acompanhando esses vídeos, já podem se perguntar: Renan, você leu a oração dedicatória de todos os templos? Eu li. Eu sou doido, eu sou apaixonado por essa igreja, pelos templos e por essa história, né? Eu li cada uma dessas orações dedicatórias. Por isso eu selecionei um trechinho para vocês, para a gente poder sentir um pouquinho do espírito de cada templo. Porque são coisas marcantes para nós, para a nossa nação, para o mundo inteiro também, para a obra do Senhor no mundo inteiro. Desde a dedicação de seu templo, em 2000, até hoje, 8 casais foram chamados para servir como presidente e diretora do templo. O primeiro casal foi Lynn Andrew Sorensen e Sarah Broadbent Paulsen Sorensen, de 2000 a 2003. O segundo casal foram Walter Guedes de Queiroz e Neide Satiko Ito de Queiroz, de 2003 a 2006. Depois o casal Pedro Brassani e Betty Carol Norris Brassanini, Pedro Brassanini,
e Beth Brassanini, de 2006 a 2009. O quarto casal foi o casal Lennis Morland Knighton e Peg Lee Tain Knighton, de 2009 a 12. O quinto casal, John Merrill Wharton e Janice K. Johnson Wharton, de 2012 a 15. Peço perdão de novo, todos os vídeos vão fazer isso, se eu mencionar o nome de alguém errado, se eu pronunciar errado. O sexto casal, Aldo Francesconi e Francine Parronche Francesconi, de 15 a 18. O sétimo casal, João Roberto Grau e Jussara Mara da Costa Grau, de 18 a 21. E o casal que desde 2021 serve presidindo o Templo de Porto Alegre, eu já ia dizer São Paulo, Pedro Alberto Machado da Silva e Clara Rosane Rodrigues da Silva. Esse é o templo, esse é o resumo do resumo, bem minimamente trazendo para vocês, do Templo de Porto Alegre. O segundo templo da região sul é o Templo de Curitiba. Esse templo, a construção dele foi anunciada em 23 de agosto de 2002, por meio de uma carta da primeira presidência. Naquela época isso era até meio comum, tá? Até a época do presidente Hinckley acontecia bastante isso. De presidente Monson para cá, praticamente não acontece mais. Da construção de um templo ser anunciada por meio de carta. Agora é só em conferência geral. Até porque se fosse, cada vez que um templo é anunciado, fosse se escrever uma carta, o presidente Nelson só ia fazer isso, né? É melhor deixar para juntar tudinho e anunciar a cada 6 meses, fica mais organizado assim. A abertura da terra e a dedicação da terra foi feita em 10 de março de 2005 por Lucilene Nelson, que na época era membro do Quórum dos 12. Salvo engano, ele era o membro do Quórum dos 12 responsável por supervisionar a Área Brasil. Ele supervisionava a presidência da Área Brasil nessa época, salvo engano. A visitação pública aconteceu do dia 10 ao dia 24 de maio de 2008 e a dedicação foi feita pelo presidente Monson, dia 1º de junho de 2008. Salvo engano, foi a única vez que o presidente Monson veio ao Brasil como presidente da igreja, foi nessa época. O presidente Nelson, que era o Elder Nelson na época, acompanhou ele nessa visita. Esse templo tornou-se o primeiro templo no estado do Paraná, o segundo templo na região sul do Brasil, o quinto templo no Brasil e o templo número 126 da igreja em todo o mundo. Eu vou ler para vocês também, não pode faltar isso, um trechinho da oração dedicatória do Templo de Curitiba. O presidente Monson disse o seguinte: a expiação realizada por teu Filho dá propósito ao nosso ser e direciona nossos pensamentos para o céu. Agradecemos-te pelo sagrado poder selador, para que neste templo e em todas tuas outras casas sagradas, teus santos fiéis possam ser dotados de poder do alto e possam receber aqueles convênios eternos que abrem a porta para o recebimento de todas as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó, e de todos os santos profetas. O plano de salvação, ensinado no templo com simplicidade, mas com poder, será um farol infalível de luz divina para guiar nossos passos e mantê-los constantemente no caminho da vida eterna. Que coisa bonita! É de arrepiar. Por isso que é bom trazer esses trechinhos, nem que seja um pouquinho, né, da oração dedicatória de cada templo. Quem foi que serviu como presidente e como diretora do Templo de Curitiba? Foi dedicado em 2008 e o primeiro casal a servir lá nessas funções foram Jason Garcia Souza, que tinha sido o primeiro presidente de destaque em Curitiba, e a irmã Lindamir Franca Fulk Garcia Souza, de 2008 a 10. O segundo casal, José Maria Arias e Aida Celeste Bittencourt Nunes Arias, de 2010 a 13. O terceiro casal, Cirlei Silva Camargo e Marisa Fernandes Camargo, de 13 a 16. Joaquim Lourenço de Oliveira e Anabela Caseiro Lemes Lourenço de Oliveira foram o quarto casal, de 2016 a 19. Getúlio Walter Jager e Silva e Cíntia de Fátima Nadone e Silva foram o quinto casal, de 2009 a 22, e desde 2022 até o presente servem como presidente de templo Vitor Manuel Engelhardt Tavares e como diretora do templo Maria Edgle Sampaio Tavares. Tem mais um templo já anunciado para a região sul, que é o Templo de Londrina.
Esse templo foi anunciado pelo presidente Nelson na Conferência Geral de outubro de 2022. Eu leio esses dados aqui nas minhas anotações para não falar nenhuma data errada. É muita data, muito local, muita coisa, muitos nomes. Se a gente não ler, a gente se perde. O local da construção do templo, onde o templo já está sendo construído, ou melhor, está aguardando ser construído, o local foi anunciado em 28 de novembro de 2022, na Avenida Harry Porchet, não é Harry Potter, Harry Porchet, em Jardim São Jorge, Londrina. Esse vai ser o segundo templo no estado do Paraná, o terceiro do sul, o número 17 no Brasil e o número 284 no mundo. Isso se seguir a ordem em que foram anunciados, né? Porque às vezes um templo é construído mais rápido que o outro, isso pode mudar, mas essa é a expectativa, pelo menos, que existe. Antes de terminar esse vídeo, como nos outros vídeos, eu queria perguntar a vocês que outros lugares vocês acham que poderia ter um templo, que tem probabilidade, né, vamos chamar assim, de se construir mais um templo. A construção de um templo anuncia coisas sagradas, a gente tem que ficar fazendo muitas apostas, muita especulação, mas eu acho interessante a gente pensar e ter perspectivas para o futuro, porque vai ter mais templos no Brasil. Tem duas cidades com muito potencial para ser sede de um templo, que são Florianópolis. A missão Florianópolis foi criada em 93 e lá nessa região tem 11 estacas, então mereceria por essa quantidade ter um templo. E a missão Santa Maria, que foi criada em 98, também bastante tempo, né? Tem 6 estacas e 2 distritos. Então também, se fosse por essa questão, também poderia ter um templo lá facilmente. E será que em Porto Alegre e em Curitiba poderia ter mais de um templo também, já que tem 2 missões de cada uma dessas cidades? O que vocês acham? Obrigado a vocês por terem assistido esse vídeo, por nos acompanharem sempre. Obrigado por nos acompanhar no canal Estrada da Liberdade, né? Eu acho importante destacar que tem muito outro conteúdo bom nesse canal, além dessas histórias dos templos. E espero que você nos acompanhe no próximo vídeo. Até mais!